a gente tem revisitado os ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus, através dessa série, o ensino que transforma. A gente tem celebrado aí nos cultos da manhã e da noite, os ensinos de Jesus, principalmente ali, como ele tem modificado as nossas vidas, como ele tem modificado a nossa maneira de pensar, de agir, através dos seus ensinamentos. E nessa noite, o ensino que vem para transformar a nossa vida, o tema da nossa conversa aqui, é a missão dele e a nossa cruz. E o nosso texto vai estar no Evangelho de Marcos. Você pode acompanhar aí a projeção do texto no capítulo 8. E a gente vai ler junto do versículo 31 até o versículo 38. Marcos 8, de 31 a 38. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: então ele começou a ensiná-los. O Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou-se para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás, afasta de mim, Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela sempre traz coisas novas, novos entendimentos, novos ensinamentos. E mais uma vez, nessa noite, que o ensino de Jesus nos transforme, modifique o nosso coração, o nosso entendimento sobre a missão de Jesus e a nossa cruz. Ensina-nos dessa maneira nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O texto que a gente leu hoje traz um momento de ensino de Jesus. O texto é bem claro. Então, Jesus passou a ensinar, passou a conversar com aquele povo, com aquela comunidade que estava ali. Esse momento ele é relatado nos 3 evangelhos sinóticos, então em Mateus, Marcos e Lucas, e de maneira bem semelhante. O evangelho de Marcos, onde a gente vai se debruçar nessa noite, é um evangelho que tem uma característica bastante marcante. Ele é muito dinâmico, ele vai falando de Jesus ali, mostrando as ações de Jesus. Então, todo o tempo Jesus está fazendo alguma coisa, está caminhando para algum lugar, está fazendo algum ensino. Ele não foca muito ali em grandes teologias, em grandes discursos teológicos, mas sim nesse movimento de Jesus, na ação de Jesus. E ele tem um objetivo principal, que é responder uma pergunta de quem é Jesus. Esse é o objetivo do Evangelho de Marcos. E Marcos responde isso através das ações de Jesus, mostrando como Jesus agia. E aí ele começa ali no seu primeiro versículo já afirmando: Jesus é o Filho de Deus, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas nesse momento específico aqui do Evangelho de Marcos, a gente tem uma mudança. O relato que estava ali focado na ação de Jesus, Jesus caminhando, Jesus curando, Jesus expulsando demônios, ele tem um momento ali de calma, de quietude, de ensino. Jesus senta e para ter um dos discursos mais profundos dele, um dos ensinamentos mais profundos dele. E é isso que a gente vai conversar sobre isso nessa noite. Aquele Jesus que estava ali em movimento, curando, ensinando, expulsando demônios, ele opta agora por deixar de falar através das parábolas, como a gente estudou em algumas semanas passadas, e o texto diz que ele fala claramente aos seus discípulos e aquelas pessoas que estavam sentadas ali escutando Jesus. É isso que ele diz no verso 32. Jesus foi direto, falou claramente, ensinou de maneira aberta. E aí esse ensino de Jesus vai se dividir em 2 partes principais. É sobre essas 2 partes que eu quero conversar com vocês. Jesus fala claramente qual é a missão dele, qual é a missão de Jesus, quem ele é, o porquê que ele veio aqui. E na segunda parte, Jesus vai provocar o povo, vai trazer um convite para o povo, vai ensinar qual deve ser a nossa resposta, a nossa reação diante da missão, do ensino de Jesus. E ele nos apresenta qual deve ser essa resposta.
E ele diz que se a gente quiser ser um discípulo de Jesus, se quiser seguir ele, nós devemos tomar a nossa cruz. Essa deve ser a nossa resposta. Então, a nossa conversa de hoje vai se dividir nesses dois momentos. Por isso que o tema da mensagem aqui é a missão dele e a nossa cruz. Primeiramente, o texto mostra Jesus ensinando claramente sobre sua missão e ele vai trazer algumas verdades sobre esse ensino. E a primeira verdade, o primeiro adjetivo que Jesus usa para descrever a sua missão é de que ela era uma missão necessária. Essa é a primeira verdade apresentada aqui por Jesus. A missão de Jesus era necessária, então Jesus começou a ensinar o que era necessário, diz o texto. Era uma missão essencial, primordial, ela era profunda, porque lá em Gênesis 3 vocês vão lembrar que a humanidade cai, tem a queda do homem, o homem se separa de Deus, o homem se afasta de Deus, a humanidade peca, se distancia de Deus, decide por um outro caminho, a humanidade decide não dar atenção ao seu Criador, como vai dizer o texto de Romanos. Todos pecaram, estão afastados, impedidos ali de estar diante de Deus, da glória de Deus, de participar da glória de Deus. Então essa missão de Jesus Cristo ela é necessária para restabelecer essa conexão, pois há um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Cristo Jesus. É um só que é capaz de restaurar esse relacionamento que foi quebrado lá na queda, em Gênesis 3, por isso que ele é chamado de o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós diante do Pai. Não há outra maneira de restaurar esse relacionamento, não há outra maneira de restaurar o contato da humanidade com Deus quebrado ali pelo pecado, a não ser através dessa missão de Jesus que é necessária. E o apóstolo Paulo vai enfatizar isso quando ele diz que se Cristo não ressuscitou, se ele não realizou a sua obra, se ele não completou a sua missão, a fé de vocês é inútil, porque vocês continuam mortos nos seus pecados. Então a missão de Jesus, o primeiro ponto aqui que ele traz é que era uma missão primordial, essencial. Então Jesus começou a ensinar o que era necessário, a missão de Cristo era necessária para reconciliar a humanidade com seu Criador, reconciliar o ser humano com Deus. O segundo ensino aqui, que a missão de Jesus vai nos trazer, que é para transformar aqui a nossa vida, é como Jesus realizou essa missão, como que ele conseguiu reconciliar a humanidade com o seu Criador. O texto vai dizer, então ele começou a ensinar-lhes o que era necessário, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto, depois de 3 dias ressuscitasse, e ele falou claramente a esse respeito. Então Jesus descreve de maneira aberta, de maneira clara, como diz aqui o texto, a sua missão era necessária, essencial para restaurar a humanidade com Deus, para restabelecer esse contato, e aí ele vai explicando como isso foi feito. Foi necessário que o Filho do Homem, que Jesus sofresse muitas coisas, que ele sofresse a morte e que ele depois de 3 dias ressuscitasse. A maneira como Jesus realizou ali a sua missão foi claramente descrita aqui. Ele tinha que sofrer, ele tinha que morrer, ele ia ressuscitar para que a humanidade pudesse ser resgatada. Isso era necessário. A morte de Jesus não foi um acidente, Deus não foi pego de surpresa. Não estava ali no script de Jesus participar de toda essa situação. Deus tinha tudo planejado. O próprio texto de Apocalipse vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. O profeta Isaías completa aqui, contempla essa missão de Cristo muitos séculos antes dos eventos aqui do Calvário, quando ele vai dizer lá em Isaías 53, que ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, levou nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Como Jesus realizou sua missão? A expiação de Cristo, seu sacrifício voluntário na cruz, substituiu eu e você naquele lugar. Aquele era o meu lugar, era o seu lugar. O meu pecado estava ali, eu e você deveríamos pagar pelo nosso erro. A morte de Cristo foi profetizada, tudo aconteceu rigorosamente conforme anunciada nas profecias.
E Cristo não morreu ali, sucumbiu ao poder de Roma, não foi pela traição de Judas, não foi pela negação de Pedro, não foi ali por causa de Pilatos, que simplesmente se silenciou ali diante da multidão. A morte de Jesus Cristo foi para cumprir as profecias, foi para cumprir a missão que Deus deu a ele. Jesus foi para a cruz porque Deus o entregou por amor. E ele foi voluntariamente, ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, e assim, dessa maneira, ele realizou essa missão que era necessária. E o terceiro ensino que Jesus vai trazer aqui para transformar a nossa vida é que ele veio aqui, a sua missão veio para corrigir a nossa visão. O texto segue dizendo, então ele começou a ensinar-lhes o que era necessário, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto, ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito, e aí vem Pedro. Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Mas Jesus voltou seus olhos para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. Você não está pensando nas coisas de Deus, você só pensa nas coisas dos homens. Os discípulos ainda não tinham compreendido direito a missão de Jesus naquele momento. Mesmo depois de caminhar com Jesus, de ouvir seus ensinamentos, de ver os seus milagres, ver ele expulsar demônios. Se você voltar ali algumas páginas na sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, Jesus já tinha expulsado demônios, já tinha curado um paralítico, já tinha curado um leproso, já tinha multiplicado pães, já tinha ressuscitado a filha de Jairo. Mas os discípulos ainda não tinham compreendido aquela missão. Nem o próprio Pedro, que estava ali próximo de Jesus, caminhando próximo com Jesus, ele foi inclusive um dos discípulos que viu a filha de Jairo ser ressuscitada, mas ele ainda não tinha compreendido a missão de Jesus. Pedro escuta ali sobre o sacrifício voluntário de Jesus Cristo, que era necessário que ele morresse, mas ele repreende Jesus. Não, o Messias é um vencedor, o Messias é um guerreiro que veio libertar a gente de Roma. Ele não pode morrer, ele tem que vencer, ele vem como um grande vencedor. Vocês não entendem nada, Jesus repreende Pedro. Vocês estão pensando da maneira humana, vocês não estão pensando nas coisas de Deus. A visão de vocês continua distorcida. Os meus filhos estão crescendo, para quem não sabe eu tenho 4. E o Pedro, meu mais velho, ele está com 16 anos. E as conversas entre a gente, elas vão modificando, né? Antigamente a gente conversava sobre desenho, sobre brinquedo, para onde a gente ia nas férias, qual era a brincadeira que a gente ia fazer naquele dia. E agora as conversas vão ficando mais sérias, mais profundas. O Pedro já está nesse momento aí de pensar no futuro dele, de imaginar o que ele vai ser quando ele crescer, que profissão que ele vai seguir, que carreira. E a gente tem conversado bastante sobre isso. E aí ele traz os argumentos dele, eu trago os meus, tento trazer um pouco mais da minha experiência, da minha vivência. E é óbvio que eu quero que meu filho tenha uma vida confortável, que ele tenha uma vida próspera, que ele seja bem-sucedido nesse mundo. E aí eu tento conversar com ele e é inevitável que na cabeça dele, na imaturidade dele, a escolha sempre passa por uma profissão que traga um ganho financeiro, que traga um status, que traga uma possibilidade de você crescer na vida, de você realmente ter essa vida confortável aqui nesse tempo. E aí eu converso com ele, eu falo, Pedro, mas não é só esse o motivo que você tem que procurar, não é só nisso que você tem que focar. Eu creio que Deus tem um propósito para a vida do meu filho. E eu tento colocar isso na cabeça dele, falar para ele, você é especial, Deus te criou, Deus te trouxe a esse mundo para um propósito, eu tenho certeza disso. Todos nós, pais que cremos em Deus, que cremos no Evangelho de Jesus Cristo, temos que ter esse olhar diferente. Nós cremos num Deus que nos ensina que isso não é o mais importante, que a nossa visão precisa ser corrigida, que a nossa visão é distorcida para esse aspecto sobre o que é mais importante, qual é o nosso propósito nesse tempo aqui. E eu creio sim que Deus tem um propósito para a vida dele, um propósito dentro do reino para a vida dele. E a minha oração é que Deus corrija a minha visão, corrija a visão do Pedro, para que ele faça a vontade dele, a vontade de Deus na vida dele. E Jesus nos ensina nessa passagem, nesse diálogo aqui com Pedro, que ele veio para corrigir sim a nossa visão. Quantos discípulos esperavam ali um Messias super poderoso, um super-herói, um cara que vinha para derrotar todos, vencer batalhas, libertar militarmente o povo? Jesus, na verdade, corrige essa ideia, essa visão,
ensinando que ele veio, na verdade, não para libertar militarmente, mas para libertar espiritualmente o povo. Ele veio trazer liberdade para os cativos da opressão do pecado. Essa era a missão de Jesus. E ele vem para corrigir essa visão, para libertar a nossa visão, para nos impedir de manter os nossos olhos nas coisas desse mundo, para nos impedir de pensar como os homens pensam, mas para que a gente pense realmente nas coisas de Deus, que a gente tenha esse olhar para o reino, para os céus, para as coisas do alto. Então a missão de Jesus vem para corrigir a nossa visão, dizendo que a gente deve buscar sim o reino de Deus em primeiro lugar, e aí todo mais vai ser acrescentado. O ensino que transforma. Jesus apresenta essas verdades para o povo e aí ele demanda uma resposta. Ele joga a bola para o povo que estava sendo ensinado. Ele diz ali qual deve ser a nossa atitude depois disso, a nossa resposta depois disso. O texto vai seguir ali a partir do verso 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Depois de apresentar a sua missão, que era reconciliar a humanidade com Deus, de afirmar que essa era uma missão necessária, de avisar ali que não tinha outra solução, outra maneira de completar essa missão, dizer que era necessário que ele morresse sim, que ele ressuscitasse, que essa missão vem para corrigir o nosso olhar, apontando aí a nossa direção, o nosso coração para as coisas de Deus. Jesus apresenta o seu convite e ele nos chama a responder. E se a gente pudesse sintetizar o convite de Jesus em uma única frase, seria: se você quer me acompanhar, se diante do que eu fiz por você, do meu amor demonstrado por você, se você quer me seguir, tome a sua cruz. Se você quer caminhar comigo, tome a sua cruz. E aqui Jesus não está deixando muitas opções. O convite é claro, o chamado é claro. Jesus está falando claramente agora. Se você quer ser meu seguidor, tome a sua cruz. Não existe duas opções, dois tipos de discípulos aqui. Não tem aquele discípulo mais ou menos, que é discípulo de Jesus, mas não toma a sua cruz. E não tem aquele discípulo que é o mais fervoroso, o mais correto, que toma a cruz. Não, não existe essa possibilidade. Só existe uma possibilidade. Você quer ser meu seguidor, você tem que tomar a sua cruz. O próprio texto do Evangelho de Lucas vai dizer, no capítulo 14, verso 27, Jesus afirma: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A única possibilidade de se tornar um discípulo de Jesus, um seguidor de Cristo, é tomar a sua cruz. Sem tomar a cruz, a gente não pode ser discípulo de Jesus. Essa é a exigência, esse é o convite de Jesus para todo aquele que quer ser discípulo. Tome a sua cruz. E aí deve vir na sua cabeça a primeira pergunta: o que é tomar a sua cruz? Isso deve ecoar na sua mente. E eu já vi as pessoas fazerem diversas aplicações a essa frase. Criar diversos significados. Tomar a minha cruz é um determinado problema que eu tenho no meu trabalho, é o meu chefe que não sai do meu pé, é aquele colega de trabalho que é chato, que é insistente, que não faz o trabalho dele e acaba me sobrecarregando. Essa é a minha cruz. Já vi gente falar que é um familiar. Eu tenho que resolver sempre os problemas daquele cara. Aquela pessoa, ela é minha cruz, eu tenho que tomar essa cruz e carregar, porque afinal ele é da minha família, não tem outro jeito. Ou então, a minha cruz é um problema financeiro, ou uma doença que eu carrego. Eu já vi as pessoas descreverem essa frase de diversas maneiras. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer quando ele nos convida a carregar a sua cruz, a carregar a nossa cruz, sermos seus discípulos, tomar a nossa cruz e segui-lo. O primeiro ponto que a gente precisa enxergar aqui é que essa expressão, tomar a sua cruz, ela vem numa sequência, ela é uma extensão da frase anterior. Negue-se a si mesmo e aí tome a sua cruz. Quando eu era criança, eu tinha a impressão ao ler o Evangelho, ao frequentar a igreja, de que só Jesus tinha sido crucificado. Eu não tinha essa ideia de que o Império Romano tinha crucificado milhares e milhares de pessoas. Era uma forma ali de demonstrar poder, de demonstrar supremacia para aqueles que eram subjugados por Roma. E era uma prática comum.
para crimes cometidos. Mas, no entanto, antes da pessoa ser efetivamente crucificada, ela precisava carregar a cruz. Ela saía do local onde ela tinha sido julgada e ela percorria todo um caminho com geralmente aquela parte horizontal da cruz nas costas, carregando, demonstrando publicamente que ela era uma criminosa, que estava condenado, que aquela pessoa tinha cometido um erro e que ela tinha sido condenada à morte. Portanto, tomar a cruz era um reconhecimento público de que você tinha sido sentenciado à morte. Jesus, o próprio Jesus, teve que carregar a sua cruz até o Calvário. Jesus precisou passar por esse reconhecimento público, caminhar ali carregando a cruz, e ele estava ali sentenciado à morte, mas na verdade ele estava carregando o seu pecado e o meu pecado. Jesus aqui não está falando de uma morte literal, tá? Ele está falando de tomar a cruz, é uma autonegação, é morrer para si mesmo, para suas próprias vontades, para o seu entendimento do mundo. É deixar de pensar como os homens, como ele estava falando ali para Pedro, como a humanidade pensa, de pensar nas coisas daqui ao invés de pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus, nas coisas do reino. E aí quando você entende o que Jesus está te propondo, quando você entende esse tome a sua cruz, fica mais fácil entender o que Jesus vai dizer na sequência. No verso 35 Jesus vai dizer, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, por causa do Evangelho, se salvará. Durante muito tempo essa frase era confusa na minha cabeça. Jesus é do contra? O que ele está falando aqui? Eu não estou entendendo. Se eu quero salvar a minha vida, eu vou perder a minha vida? Mas se eu quiser perder a minha vida, eu vou salvar. Se eu quiser perder a minha vida pelo Evangelho, eu vou me salvar. Eu quero me salvar, mas aí eu me perco. E eu ficava meio confuso nesse jogo de palavras. Mas a verdade é que Jesus não está falando de salvação espiritual. Ele acabou de falar no versículo anterior sobre tomar a cruz, sobre morrer para si mesmo. E aí no versículo seguinte ele vai dizer, quem quiser salvar a sua vida, quem quiser ali salvar a sua vida do quê? Dessa cruz que você deveria carregar, da cruz que foi proposta para você. Quem quiser evitar essa proposta de Jesus, de negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, vai perder a sua vida. Quem quiser evitar esse meu convite, Jesus está dizendo, esse sim irá se perder. Então Jesus está dizendo que se você quiser evitar o que Ele está te propondo, o negar-se a si mesmo, você irá se perder nesse tempo aqui. Mas em contrapartida, se você perder a sua vida, se você deixar esse autoentendimento que você acha que tem do mundo e das coisas ao redor, se você negar-se a si mesmo, você irá se salvar. Esse sim irá se salvar. Não existe uma mudança genuína de vida, não existe um caminhar ao lado de Jesus como seu discípulo, se não tiver esse processo de morte para si mesmo, de morte das suas vontades. Esse é o convite de Cristo e essa é a nossa cruz. Isso sim é tomar a sua cruz. A gente caminha publicamente pela vida, pelas estradas dessa vida, dizendo para todos que nós estamos negando a nós mesmos, as nossas vontades. Nós morremos para nós e para as nossas vontades e buscamos seguir a Cristo, a verdade dele, e sermos reconhecidos como seus seguidores, como seus discípulos. Eu quero terminar essa nossa conversa aqui de hoje com uma história. Uma história de um homem comum, um ser humano comum como eu e você aqui, com as suas lutas, com as suas tempestades, com as suas dificuldades. Aos 16 anos, esse homem ele perdeu seu pai. E aí ele teve que deixar todos os sonhos dele, abrir mão de tudo aquilo que ele tinha desejado para a vida dele, para cuidar da sua mãe e das suas irmãs. Ele tinha o desejo de fazer faculdade, de estudar, mas abriu mão de tudo isso, sonhos comuns de um jovem. E essa perda repentina aí o impediu de fazer isso. E diante das muitas dificuldades, principalmente dificuldades financeiras, lutando para sustentar, manter a sua família, ele encontra o Evangelho e se torna um mensageiro, um pregador da palavra de Deus. Mas um dia ele foi tomado de uma tristeza profunda, talvez até uma depressão, e buscando uma resposta ali no vazio que ele tinha na alma dele, ele se deparou com um texto da palavra de Deus em Filipenses. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte.
E aquela ideia de participar do sofrimento de Cristo ficou na mente dele. Como eu posso participar do sofrimento de Cristo? Será que eu devo viver uma vida de sofrimento também? Ele pensava. E na angústia, enquanto ele pensava sobre essa pergunta, ele vai dizer lá na sua biografia que ele teve uma visão. Teve uma visão clara de uma cruz velha, uma cruz rude, uma cruz real. Não aquela cruz bonita, dourada, uma cruz difícil de encarar. E com os olhos cheios de lágrimas, ele se sentou ali no piano e ele escreveu a seguinte canção: rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu, quando era pequeno, aqui nos bancos da IBP, escutei essa canção diversas vezes. E eu pequeno olhava para as pessoas todas emocionadas, contritas, cantando essa canção. E eu não entendia muito bem. Para mim era uma canção muito triste. Uma canção de sofrimento sem fim. Era Jesus sofrendo na cruz. Depois, de uma certa maneira, eu tinha que carregar uma cruz, eu também tinha que sofrer. E eu pensava, por que eu tenho que carregar essa cruz? Uma canção triste, de sofrimento sem fim. E aí quando chegava nesse verso, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, a tristeza ficava maior ainda no meu coração, porque eu, com a minha cabeça de criança, eu falava, mesmo se eu tiver alguma bênção, uma coroa nesse mundo, eu vou ter que trocar por um sofrimento. Esse era o meu entendimento de criança. E anos mais tarde eu encontrei a biografia do autor dessa canção, o pastor George Bennard. Ele encontrou na cruz de Cristo a resposta para o seu sofrimento. Ele encontrou na cruz de Cristo a resposta para o vazio da sua alma. Deus não nos chama para um sofrimento sem fim, para uma vida de sofrimento sem fim. Mas é na cruz de Cristo que Deus encontra o sofrimento humano. Quando a gente olha para a missão de Jesus, quando a gente olha para o seu amor, para o seu sacrifício, quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que é justamente o contrário. A vida com Jesus não é para ser uma vida triste, não é para ser um sofrimento sem fim. A vida com Jesus é para que a gente negue a nós mesmos, carreguemos a nossa cruz, levemos nossa cruz todos os dias, sim, mas Ele nos prometeu que um dia esse sofrimento irá cessar. Esse carregar da cruz vai cessar. Levarei também, eu também, minha cruz, até o dia que Ele vai trocar essa minha cruz por uma coroa. Eu vou participar da glória com Ele. Ele vai trocar esse sofrimento sem fim por uma coroa na minha cabeça. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual Deus, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Por isso, nessa noite, o convite para você é que você honre essa missão, honre essa mensagem da cruz, a missão de Cristo por você, e aceite o convite dele para que você tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e viva de acordo com aquilo que Jesus sonhou para a tua vida. Não viva de acordo com o pensamento desse mundo, com o pensamento dos homens, mas de acordo com o pensamento dele, o pensamento dos céus, o pensamento do reino. Esse é o convite de Jesus para mim e para você nessa noite. Queria que você se colocasse de pé. Que você refletisse, olhando ali para aquela cruz, para a rude cruz, representa o amor de Cristo por você, tudo que Ele fez por você, a missão dEle, o sofrimento que Ele encarou de maneira voluntária pela sua vida. E que você ouça, ao olhar para essa cruz, ecoando na sua mente, como você pode participar desse sofrimento. Com certeza o Santo Espírito de Deus vai falar no seu coração: tome a sua cruz e me siga.
Negue-se a si mesmo e me siga. Pare de viver buscando o que é vazio, o que é pó, o que é vento, e busque as verdades e os sonhos de Deus para a sua vida. Senhor Deus, nessa noite nós agradecemos pelo Teu amor sem fim, pelo Teu cuidado sem fim, porque o Senhor abriu mão do Seu Filho para que Ele sofresse voluntariamente naquela cruz, completando a Sua missão, completando a missão de nos resgatar, ó Pai, de nos tirar da escuridão do pecado, de nos tirar da separação do nosso Criador, corrigindo a nossa visão para aquilo que é importante, corrigindo a nossa visão para sempre olharmos para Ti, ó Pai. E nessa noite recebe os nossos corações contritos e derramados diante de Ti, aceitando o Seu convite de tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ti, Senhor Jesus. Negando as nossas vontades, negando os nossos entendimentos, negando as nossas capacidades e nos entregando completamente nas Tuas mãos, entregando as nossas vidas completamente diante de Ti, ó Pai. Certos de que um dia toda dificuldade, todo sofrimento, toda dor, toda doença, toda morte vai ser retirada dos nossos ombros. Nós estaremos na glória contigo, recebendo uma coroa dada por Ti, vivendo eternamente em paz e restaurados, reconciliados com a glória de Deus. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.